Vamos estudar a palavra do Senhor? Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, eu vou ler a partir do verso 29. Mateus 20, 29, Mateus, como os irmãos sabem, é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro dos 4 evangelhos, enfim, Mateus capítulo 20. Eu vou ler a partir do verso 29 e vou até o 34, amém? Peço a todos que tenham a reverência e o respeito pela palavra de Deus, é a maior autoridade que existe, né? Todo mundo aqui sabe. Vamos reverenciar o estudo da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: ao saírem de Jericó, eu estou lendo na NVI, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Em outras traduções fala: queremos tornar a ver. Jesus teve compaixão, condoído deles, tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Diga comigo com força: glória a Deus pela palavra de Deus. Essa história que Mateus narra, e Mateus narra de uma forma particular, porque Mateus estava lá, é também narrado no Evangelho de Marcos, é também narrado no Evangelho de Lucas, que a gente chama de evangelhos sinóticos, evangelhos que contam a mesma história na visão do autor, um pouco diferente, porque cada um escreve uma história, fala da história do jeito que viu. Marcos e Lucas contam de uma forma diferente, pelo menos quando diz em Marcos que era apenas um cego, e Lucas também fala que era apenas um cego. Marcos ainda vai além, cita que esse cego chamava-se, ou melhor dizendo, era filho de Timeu, por isso que a gente chama ele de Bartimeu, que é uma junção. Bart quer dizer filho, Bart, filho de Timeu, ou Bartimeu era o cego que a gente popularmente aqui hoje chamamos ele. Mateus, que estava lá, narra de uma forma mais resumida essa história e menciona que eram 2. Então, se eu junto, como eu sempre digo, a Bíblia interpreta a Bíblia, se eu junto as histórias, chego à conclusão que pelo menos um deles era filho de Timeu, era Bartimeu. E a Bíblia diz que esses 2 homens estavam assentados à beira do caminho, fora de Jericó. Jesus tinha passado em Jericó, ele vivia o seu ministério na região da Galileia. Jericó estava entre a região está até hoje, entre a região da Galileia e Jerusalém, e ele estava nessa caminhada. Ele passa mais uma vez por Jericó, e ao sair de Jericó, Mateus usa essa expressão, quando ele sai de Jericó, tem 2 cegos assentados à beira do caminho. E esses 2 cegos ouviram que Jesus estava passando. E Lucas fala que ele ouviu a multidão e perguntaram: quem é que está acontecendo? E disseram: não, Jesus de Nazaré está passando aqui. Alguém disse a eles, alguém falou para eles, alguém despertou neles: olha, Jesus de Nazaré. Eles ouviram que Jesus estava passando ali, e ao ouvir que Jesus estava passando ali, eles levantam e começam a gritar, clamar na direção de Jesus: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Irmãos,
É lógico que aqui há uma representação de homens, um deles Bartimeu, que estavam enfermos de uma doença que não permitia que eles vissem, eles eram cegos. Mas aqui é um contexto muito maior, não eram apenas pessoas que tinham uma deficiência ou uma necessidade especial, ou nasceram ou tiveram alguma coisa que levaram eles a ter aquela circunstância. Naquela época, por isso que eu entendo que talvez eles nasceram assim, eram tidos como escória da sociedade. Se nasceu cego é porque nasceu em pecado, eram contaminados, eram miseráveis, ao ponto de não viverem, não estarem dentro da cidade, não sentirem ser participantes. Por isso que é interessante o que Mateus fala, não sentirem participantes da cidade, da sociedade, eram colocados à parte. E não é à toa que eles estavam à beira da estrada, à beira do caminho. Eu posso supor que essa estrada era aquelas estradas romanas que eram feitas, que Roma construía, ligando uma cidade a outra, e mesmo que não fosse romana, lá em Israel tinha naquela época essa infraestrutura regional que ligava uma cidade a outra. Então esses negligenciados, desprezados da sociedade, ficavam sentados à beira do caminho, fora da cidade, pedindo esmola, se sustentando da comida que alguém trazia, da solidariedade de alguém, da compaixão de alguém. Agora também há uma representação aqui de uma cegueira espiritual. Tudo na Bíblia tem um sentido, tudo a Bíblia quer trazer algo para a gente. Há muitos de nós que podemos até não estar cegos naturalmente, mas espiritualmente estamos cegos, não discernimos o momento, não discernimos espíritos que guerreiam contra nós, não discernimos espíritos que estão por trás de relacionamentos que convivem conosco, não discernimos o que está acontecendo em nossa direção, em nossa região. E não só cegos, às vezes somos surdos também, não conseguimos ouvir a voz de Deus, ou melhor dizendo, não entendemos quando Deus fala com a gente, não temos discernimento para saber que Deus está falando conosco. Surdez espiritual, cegueira espiritual, ou a necessidade sua pode ser algo que trouxe uma escuridão como cego, uma escuridão para o seu casamento, ou uma escuridão para os seus negócios, ou uma escuridão para os seus relacionamentos afetivos, seus relacionamentos familiares. Eu não quero debater com você a circunstância, e não quero muito menos entrar no mérito do que levou isso, essa cegueira na tua vida. Eu quero dizer que Jesus está passando na sua frente hoje. Jesus está passando diante do seu caminho. Sabe, irmãos, mas olha, uma coisa interessante desse texto que eu queria mencionar, que me chama muita atenção, é que a Bíblia diz que eles ouviram, preste atenção, eles ouviram falar que Jesus estava ali. E não foi a primeira vez que eles ouviram falar de Jesus. Se fosse a primeira vez, multidão, pensaram que estavam saindo de Jericó, o povo estava entrando ou saindo. Jesus não era o primeiro rabino ou rabi que pregava naquelas regiões redondezas. Jesus não era o primeiro líder político, social que aparecia. Ele já tinha ouvido falar que esse homem estava curando pessoas. Ele já tinha ouvido falar que esse nome tinha poder. Ele já tinha ouvido falar que esse nome libertava as pessoas presas na malignidade. Ele já tinha ouvido falar que Jesus curava cegos. E quando ele escuta aquela multidão e pergunta, e o Evangelho de Marcos fala que ele pergunta quem é que está aí, o Evangelho de Lucas, ele fala, alguém diz para ele, é Jesus de Nazaré. Ele já sabia quem era Jesus. Por que você está falando isso, bispo Fábio? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus.
Eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus para sermos cheios de fé. Eu e você precisamos ouvir a pregação, ouvir a mensagem, ouvir as coisas concernentes do reino, ouvir a palavra sendo pregada através de canções, ouvir a palavra sendo ministrada através de orações, para que a nossa fé seja ativada, para que a nossa fé seja avivada, para que a nossa fé seja poderosamente ativada em nossos corações. E eu vou além. Eu e você precisamos falar de Jesus. Porque talvez o cego não é você, mas alguém da sua família. Talvez o cego não é você, mas é alguém que convive com você. Talvez você vai ser alguém que vai dizer: olha, Jesus de Nazaré está passando aqui, para alguém que você nem conhece hoje. Não é à toa que Jesus diz em Marcos 16:15, que há uma responsabilidade da igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, falai do Evangelho, falai de Jesus a toda criatura. Pedro, quando fala em 1 Pedro 2,9, que nos chama, um texto maravilhoso, que nos chama de geração eleita, que nos chama de sacerdotes do rei, que diz que nós fazemos parte de uma nação santa. E uma frase que eu acho maravilhosa, que diz que eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Olha o que Pedro fala sobre eu e você. Eu e você fomos eleitos e fazemos parte de uma geração eleita. Eu e você somos sacerdotes de um rei, ou seja, recebemos de um rei uma direção. Eu e você somos propriedade exclusiva dele, se fazemos parte dessa nação de santificados pelo nome dele. Mas o texto não para aí. Pedro diz que Deus faz tudo isso em nós. 1 Pedro 2,9. Pedro diz que Deus faz tudo isso através da obra de Cristo Jesus, por óbvio, a fim de proclamar as virtudes daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro ainda sobe o nível, ou melhor dizendo, ele pega mais pesado ainda, porque no verso 10 ele diz assim: vós que outrora nem era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, era um bando de condenado, mas agora tendes alcançado misericórdia. Eu e você precisamos aprender o princípio de falar, é isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Eu e você precisamos aprender o princípio de compartilhar, entender o poder que há na nossa voz, o poder que há na nossa língua. Salomão diz que há na nossa língua o poder da morte e da vida. Tiago diz que a língua é como o timão que controla o nosso corpo, que nos dá direção. Eu e você precisamos aprender isso, a importância de falar e falar corretamente, de declarar e declarar corretamente, de ouvir aquilo que verdadeiramente nós devemos ouvir, e rejeitar aquilo que não devemos ouvir. Esses dois rapazes ouviram, é Jesus que está passando, e por isso eles se levantam. Sabe, meu irmão, a sua palavra, a sua voz, usada pelo Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que aquela pessoa que disse que era Jesus de Nazaré estava sendo um instrumento de Deus. Quem concorda comigo? Ele estava sendo um instrumento de Deus. Ah, era homem de Deus. Não, irmãos, a gente às vezes banaliza muito esse título, homem de Deus. A gente fala, né, até com uma forma carinhosa: ah, fulano é homem de Deus, ah, Beltrano é mulher de Deus. Mas quando você estuda na Bíblia, você vê que o homem de Deus era Elias, o homem de Deus era Eliseu, tinha um nível assim, né, diferenciado. Aí você vê, eu percebo na Bíblia que existe homem de Deus, homem usado por Deus e homem temente a Deus. No mínimo, não vou dizer que era homem de Deus, também não vou dizer que era temente a Deus, mas no mínimo usado por Deus ele foi. No mínimo usado por Deus ele foi. Eu e você precisamos entender que a nossa língua pode ser um instrumento de Deus para levantar pessoas que estão assentadas à beira do caminho. Vocês estão entendendo?
eu e você precisamos entender que nós, como igreja, podemos ser instrumentos de gerar vida através da nossa fala. Pessoas assentadas à beira do caminho, que já não têm esperança nenhuma, que estão mendigantes da vida, que são pessoas que foram desprezadas, estão esperando que você chegue a eles e dê uma palavra de paz, de graça e de vida. Jesus de Nazaré está passando aqui. Mas aí há um outro contexto aqui, porque a Bíblia diz que eles levantam, veja o poder, eles começam a ir na direção de Jesus, dizendo: filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de nós. Se eles estão indo na direção de Jesus, eles estavam orando. Tudo que eu falo na direção de Jesus é uma oração, por isso nós temos que tomar cuidado. Tudo que eu me volto a Jesus é uma oração. Eles se voltam a Jesus. Alguém deve ter dado a direção para eles, ou eles já, como toda pessoa com deficiência visual, acaba desenvolvendo, a audição melhor, a percepção de espaço melhor. Então eles perceberam para onde Jesus ia, eles se dirigem na direção de Jesus e começam a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falando, chamando, clamando, declarando, saindo voz, aqui. Sabe, irmãos, o cristão precisa entender o poder que há na oração. Eu e você precisamos entender que é a forma que Deus se relaciona conosco. Irmãos, Jesus era Deus encarnado, Ele era onisciente, Ele sabia sobre esses dois, Ele sabia que um chamava Bartimeu, Ele sabia que eles eram cegos, Ele sabia que Ele ia curar eles, mas Ele passa. Talvez Ele deu uma desacelerada, mas Ele passou, e a multidão veio atrás. A Bíblia diz que a multidão acompanhou. Jesus sabia que Ele ia curar, Jesus sabia que Ele ia fazer, Jesus tinha consciência disso, mas Ele esperou que eles gritassem, e gritassem muito. É um princípio, é coisa de Deus. Pastor Marreiros, é coisa de Deus. Deus é assim. Ele quer que a gente se volte a Ele, Ele quer que eu clame a Ele, Ele quer que eu peça a Ele, Ele quer que eu chame a Ele. É algo dEle, porque isso é fé, porque isso é confiar nele. Não é à toa que tanto Marcos quanto Lucas diz que Jesus fala para Bartimeu, ou para os dois, dizendo: a sua fé te curou. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora vamos lá, eu vou mais fundo. Posso mais fundo? Quem me deixa mais fundo aqui? Deixa eu ver. Pouca gente, misericórdia, meu Deus do céu. Quem me deixa mais fundo aqui? Deixa eu ver. Estou falando da fala. Quando eles começam a clamar, a Bíblia diz que a multidão vem impedi-los e mandando eles ficar calados. A multidão não queria que eles verbalizassem. Incomodaram. Aquilo que eles estavam falando estava dando incômodo. Aquela gritaria, aquele negócio todo estava de alguma forma causando, e eles falaram: você para de clamar. Ou talvez acharam que eles não tinham direito, ou talvez acharam que eles não eram dignos, ou talvez acharam: poxa, Jesus não vai dar moral para esses dois mendigos cegos. Alguma coisa, e a Bíblia fala que foi a multidão, então não foi no um ou dois, foi vários, disseram: fica quieto, cala a boca, para de falar. A multidão do mundo sempre vai tentar nos impedir de se voltar em oração a Jesus. O mundo sempre vai nos impedir, vai tentar nos impedir de falar para Jesus, de dizer as coisas para Jesus, de orar. Não é à toa que a gente carnalmente tem dificuldade de orar. O apóstolo César vive falando isso. Quem fala que orar é fácil, que ora todo dia, toda hora, conversa fiada. E ó, que eu conheço ele há um certo tempo, ele ora, a minha vida inteira eu vi ele orando. Tem dia que o céu abre, é verdade. Tem dia que você ora 1 hora, parece que está orando 5 minutos, irmão. Mas tem dia que você ora 5 minutos e parece 1 hora. Estou falando bobagem?
Porque a carne é o mundo, é a influência do mundo. Veja, irmãos, aí você quer ter uma vida consagrada. O que Isaías fala quando ele tem aquela visão? Olha, Isaías, a Bíblia diz que em Isaías capítulo 6, Isaías vê o Deus sentado no sublime trono. Ele vê a glória de Deus, ele vê Deus. As abas das vestes tomaram o templo todo. Ele viu os serafins, querubins louvando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele vira: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei na sua formosura. Entenda, irmãos? E ainda há aqueles que querem influenciar você para trazer impureza naquilo que você fala. E quando eu falo disso, estou falando só de palavrão não, que é errado, tá, irmãos? Estou falando só de palavra feia não. Quando Paulo fala, não falei palavra torpe, não está falando só de palavrão não, está falando de tudo aquilo que traz, que entorpece a verdade de Cristo Jesus, tudo aquilo que entorpece a graça, tudo aquilo que entorpece o Evangelho, tudo aquilo que contamina. Não sai da sua boca nada que contamina, até porque Jesus ensina que o que contamina o homem não é o que entra, é o que fala, é o que sai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não, irmãos? A multidão sempre vai tentar impedir você de chegar em Jesus. Os relacionamentos, os amigos, as conversas, as mesas dos escarnecedores. Hoje eu preguei um pouco nas 5 horas sobre Ló e Abraão. Aliás, preguei um pouco não, falei só sobre isso. Mas na ótica de Ló, o quanto Ló, o coração dele era contaminado com Sodoma e Gomorra. Ló olhou e viu que a terra, lá em Gênesis 13, de onde ele estava até Zoar, passando pelas campinas de Jordão, era maravilhosa, que dava em Sodoma, que dava na região das 5 cidades que estava Sodoma e Gomorra. E esse termo usado lá, que ele usa maravilhoso, é o mesmo termo que a Bíblia apresenta quando o diabo, a serpente, porque a serpente de Gênesis capítulo 2 não é um animal apenas que foi lá, o diabo tomou conta como a gente imagina. Não, Apocalipse deixa muito claro que a serpente é o diabo. É o diabo. O diabo engana a Eva para que ela coma e ela dá ao seu marido, a Bíblia diz isso, comer da fruta proibida, do fruto proibido. Eva vê que o fruto era aprazível aos olhos, desejável aos olhos. É a mesma coisa que Ló viu, desejável aquele caminho. O coração dele já estava contaminado, o coração dele já estava totalmente voltado, desejado aquele caminho que direcionava a Sodoma e Gomorra. Mas aí que está o problema, irmão. Gênesis 12, Deus aparece para Abraão no primeiro ato da vida de Abraão e promete algo maravilhoso para a vida dele. Você vai ser pai de uma numerosa nação, em ti farei benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra e da casa de teu pai, porque vai para onde eu vou te mostrar, porque algo novo, algo extraordinário vai acontecer, e nós todos somos herdeiros de Abraão, segundo a Bíblia, em Cristo Jesus. Agora preste atenção, irmãos, só começa a acontecer em Gênesis 13, 14 isso, até Gênesis 13, 13 não acontece, e segundo estudiosos vai mais de 10 anos aí, porque Abraão sai com Ló. Tinha um relacionamento próximo, não sei, sai com Ló. Era um tio e sobrinho. Só que Ló, o coração dele não era igual ao coração de Abraão. Gênesis 13, Abraão constrói, só em Gênesis 13, 2 altares diferentes. Ló constrói a sua casa em Sodoma. Quando Abraão vai para Hebrom, Ló se volta para Sodoma e Gomorra. Não era para andar junto, irmãos. Então em Gênesis 13, 1 a 13, Gênesis 13, 1 a 13, a Bíblia diz que há uma desavença nele. Eu disse isso às 5 horas, vou dizer para você, existem desavenças que são bênçãos.
bendita desavença. Sabe, Deus ouve o que você não ouve, Deus vê o que você não vê, Deus sabe o que você não sabe, Deus conhece corações, intentos que você não sabe. Você só vê o sorriso da pessoa, você não sabe quando você virou as costas da pessoa, o que ela falou de você, o que ela pensa de você, o que ela acha de você. E eu vou além, tem gente que não é má pessoa, mas ela serviu para ser bênção naquele momento da sua vida, hoje já não é mais. Aí você está aí chorando, você está igual Samuel, lamentando porque Saul abandonou, porque não anda mais com Saul, e Deus fala: por que você está chorando por causa de Saul? A desavença fui eu que permiti. E aí em Gênesis 13, Ló se separa de Abraão. Começa o texto posterior. Quando Ló se separa de Abraão, Deus aparece para Abraão e fala: ergue os olhos. Preste atenção, porque tem a ver com o texto que nós estamos estudando. Quando Ló se separa de Abraão, Deus aparece para Abraão e fala: ergue os olhos, toda a terra que você vê. Quando eu me separo de Ló da minha vida, Deus me revela e traz visão aos meus olhos. Enquanto eu estiver ouvindo a multidão, eu vou ser cego. Se os dois tivessem ouvido a multidão, ficariam cegos. Talvez, estou conjecturando, não está na Bíblia isso, talvez outros enfermos, porque no caminho tinha mais gente enferma pedindo dinheiro, quando pensarem junto, mas quando ouviram assim: cala a boca, fica quieto, resolveram recuar, não foram curados. Mas aqueles que não deram moral, não se amoldaram aos padrões desse mundo, não se conformaram com os padrões desse mundo, Romanos 12, verso 2, mas transformaram pela renovação da vossa mente. Eles dois experimentaram o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, tiveram a sua visão aberta. Lá vão os dois, filho de Davi. Meu irmão, chamar Jesus de filho de Davi naquela época era um grito político, social que você nem imagina. Você estava dizendo para os judeus que ele era filho de Deus, era o Messias prometido, e você estava dizendo aos romanos que ele ia ser rei. Olha a coragem dele, porque todas as profecias diziam que o Messias seria o filho de Davi, tinha que ser filho de Davi, tinha que ser da genealogia de Davi. Então eles, ao gritar, eles estavam desafiando a classe política, social, bélica da época. Quem está comigo aqui? Mesmo assim eles gritaram, e não era qualquer grito, eles disseram duas coisas. E aí é o caminho de receber a visão, aí é o caminho de receber a cura, aí é o caminho de receber o toque de Jesus, o milagre, a intervenção do Senhor na escuridão do seu lar, a luz do Senhor na escuridão da sua família, do seu casamento, a luz do Senhor na cegueira espiritual que você pode estar vivendo. Duas coisas eles falaram apenas, duas coisas. Eles disseram: Jesus, Senhor. Eles declararam que Jesus era Senhor da vida deles, e eles disseram: tem misericórdia, tem compaixão de mim. Eles reconheceram que eles necessitavam de Jesus, eles reconheceram que eles eram pobres, cegos e nus, que eles eram miseráveis, que eles eram pecadores. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E a Bíblia diz que Jesus para, já estou terminando, irmãos. A Bíblia diz que Jesus para, depois que eles gritaram mais ainda, não é isso que a Bíblia diz? A multidão tentou barrar eles, tentou segurar, mas aí eles gritam mais ainda. Uma palavra de Deus para você: quando a multidão tentar te calar, grite mais alto. Quando a multidão tentar te segurar, grite mais alto. Quando a multidão tentar te barrar, se consagre mais. Quando houver resistência contra a tua vida, quando tentarem fazer você parar de orar, ore mais.
Levanta a sua voz, declara, profetiza, guerreie, não fique quieto, não ouça a multidão, não ouça o mundo. Não ouça o mundo. O pessoal mais novo, os influencers da internet não são influência para a tua vida. Jesus é influência para a tua vida. Não ouça o mundo. E quando mandar você calar, levante a voz, grite mais alto. Eles gritaram: Jesus, para. Porque quando a igreja grita, porque quando a igreja clama, porque quando a igreja declara Jesus é Senhor, porque quando a igreja declara eu preciso da misericórdia de Jesus, ele para, ele se volta, ele está esperando você fazer isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele está esperando você. Ele para e faz uma pergunta, e eu fico pensando, será que a gente saberia responder da forma que agrada a ele? Porque certamente todo mundo teria uma resposta. Queres que eu te faça? Certamente todo mundo aqui teria uma resposta. Certamente alguns aqui cairiam na tentação que Salomão não caiu. Deus fala para Salomão, Salomão pede a sabedoria. Quando Deus faz essa pergunta para Salomão, Salomão pede sabedoria e Deus fala: por que você não pediu a morte dos seus adversários? Por que você não pediu riquezas e... por que você não pediu glória? Eu vou te dar tudo isso e vou te dar sabedoria. Talvez um de nós ia cair na tentação de pedir, não a morte, né, irmãos? Porque Deus não responde morte, não. Mas a destruição dos nossos concorrentes. Talvez um de nós ia pedir riqueza. Nós temos que tomar cuidado quando Jesus faz essa pergunta para a gente. Qual a resposta que agradaria o coração de Jesus? Vocês estão entendendo, irmãos? Qual é a resposta que agradaria o coração de Jesus? E veja que Jesus, no relacionamento com as pessoas que eram curadas, libertas, transformadas, às vezes tinha alguns papos que a gente aqui não ia entender muito, não. Não é certo eu tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Arreda-te daqui, Satanás. São coisas que Jesus falou para servos dele. E aí você, talvez se ouvisse isso de Jesus, ficaria ofendido, né? E saía daqui com ofensa no coração. Jesus mandou Satanás sair de mim? Jesus me chamou de Satanás? Jesus me chamou de cachorro? E aí a ofensa gruda no teu coração. Ofensa é isca do diabo. Não permita que a ofensa te controle. O dia que a ofensa te controlar, você não alcança nada que o Senhor tem reservado para ele. A mulher cananeia, que Jesus falou isso para ela, vira para Jesus, em vez de falar: o Senhor me chamou de cachorra, o Senhor me respeite. Sabe o que ele falou? O que ela falou? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Irmão, uma das orações que eu mais faço para Jesus é: permita-me, porque eu sei que eu não sou digno. Se eu não sou digno de sentar na sua mesa, me permita que pelo menos coma das migalhas que caem da sua mesa. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus pergunta para eles: que queres que eu te faça? Que nós tornemos a ver, que os nossos olhos se abram, que eu veja o Senhor. Veja, irmão, a expressão que eles usam, eu termino agora, tá? Que os nossos olhos se abram, que eu veja o Senhor, que eu veja o Senhor, que eu veja o Senhor. Mais importante do que você ser curado é você ver Jesus.
Mais importante do que você receber a bênção é conhecer o abençoador. Mais importante do que você receber o milagre é conhecer o feitor de milagres. Que se abram os olhos, que se abram os meus olhos, que eu possa te ver, Jesus. Pai, a tua fé te salvou. Não sei o que levou você a estar na escuridão, não sei o que está causando essa escuridão na tua vida. Eu sei que você deve clamar a Ele, gritar, orar, falar, se voltar a Ele, colocar a sua voz na direção dEle, não ouvir a voz do mundo, não ouvir a voz do mundo. Seja grato com aquele que disse para você que Jesus de Nazaré estava na fonte da vida. Seja grato com aquele que falou de você um dia sobre Jesus de Nazaré, porque ele foi instrumento de Deus da tua vida. Abençoe ele, lembre sempre de orar por ele, de abençoar. Lembra do pastor que pregou aquela mensagem que mexeu com o seu coração e você disse: eu quero conhecer Jesus. Mas clame a Ele: Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E não há escuridão que Ele não possa fazer raiar a luz do sol da justiça. Não há trevas que Ele não possa trazer luz, não há situação que Ele não possa resolver. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim, autor e consumador, o caminho, a verdade e a vida, Jesus.